Que banquete, que coisa maravilhosa nós estarmos na casa do Senhor. A palavra do Senhor, no Salmo 92 diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios, na velhice darão ainda muitos frutos, serão cheios de seiva e vigor. Para quê? Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Na velhice darão muitos frutos, é o que diz a palavra do Senhor. Pastor Iomael Santana, que eu queria chamar aqui à frente, um anjo que nós temos no nosso meio. Pastor Iomael pastoreou uma igreja no Rio de Janeiro por mais de meio século, e é um companheiro de ministério que eu convidei para dar seguimento nas exposições em Gênesis. Próxima oração em Isaac ora por sua esposa. Eu convidei o meu colega para que ele ministrasse ao meu coração e ao seu coração nesta noite. Vamos orar, vamos unir os nossos corações por esse príncipe. A Bíblia diz que alguns, sem saber, hospedaram anjos. Temos um anjo no nosso meio. Pai querido, guarda o coração do teu filho, guarda os seus lábios, que ele desapareça e o Senhor com autoridade fale aos nossos corações. Que o Senhor nos confronte com a palavra do Senhor, que o Senhor nos admoeste, nos encoraje, nos abençoe nesta noite com palavras santas dos lábios do teu filho. Essa é a nossa oração, em nome e pelo amor de Jesus. A igreja de Deus a uma só voz diz: amém. Boa noite, meus irmãos. Imaginem como eu me sinto aqui depois de ser chamado de anjo. Sou um humilde pastor que Deus, pela sua graça, me chamou para o ministério e pela sua graça me tem sustentado através de todos estes anos. É um privilégio estar ocupando este púlpito que ilustres varões de Deus têm ocupado através destes 120 anos desta primeira igreja batista do Pará. E aqui estou a convite do pastor Raiker para apresentar a vocês a palavra de Deus. E é claro que eu não farei com a erudição e o brilho do pastor Raiker, mas eu quero apresentar-lhes o que a palavra de Deus tem falado ao meu coração e que eu espero que fale também ao coração dos amados irmãos nesta noite. O texto bíblico que vamos ler é prosseguindo a série de mensagens que o pastor Reich tem pregado aqui, Gênesis capítulo 25. Eu vou fazer a leitura até o verso 34 e os irmãos podem acompanhar a leitura que eu faço. Verso 19, Gênesis 25, a partir do verso 19. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher.
porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando o gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Abençoe o Senhor a sua palavra lida aos nossos corações. Amém. Meus prezados irmãos, uma cantora sueca de nome Jenny Lind, que fez sucesso na Europa, nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo, cantou uma vez numa turnê que fazia na América, cantou no Madison Square Garden de Nova York e entoou a canção Lar Doce Lar. A sua voz extraordinária foi ouvida naquele grande ginásio, e a reação do auditório ante a apresentação de Jenny Lind foi surpreendente. Não houve palmas, não houve gritos, houve silêncio, oração e lágrimas. A canção e a voz da cantora tocaram profundamente o coração das pessoas ali presentes. Por certo, algumas pessoas estavam recordando do seu lar, do lar distante, de que estavam afastadas, provavelmente durante algum tempo. Outras lembravam do seu lar tão próximo e dentro de pouco tempo estariam com os seus queridos. Mas a verdade é que a canção
e a menção do lar, da nossa família, toca profundamente o nosso coração. A família é a mais preciosa bênção de Deus aos seres humanos depois da salvação. A família foi criada por Deus, pela bondade de Deus, que criou Adão, Eva, os nossos primeiros pais, e deu-lhes a capacidade de gerar filhos, formando a família. E a família que Deus formou, que Deus criou, é o fundamento da sociedade. Há uma declaração de Rui Barbosa que começa dizendo que a pátria é a família ampliada. E porque a família é o fundamento, a base da sociedade, o maligno, o nosso inimigo, inimigo de Deus, faz de tudo para destruir a família. E nestes dias que estamos vivendo, sempre foi assim, mas principalmente nestes dias, a família sofre os ataques de Satanás. As setas malignas são lançadas contra a família. E essa mídia aí dos nossos dias faz coro com o nosso inimigo para destruir a família que Deus criou. Mas a Bíblia diz que Deus ama a família. O salmista afirma que Deus faz com que o solitário viva em família. A Bíblia mostra que Deus usa a família para os seus propósitos, para alcançar aquilo que Ele deseja para a humanidade. E desde o princípio Deus agiu assim. Ele salvou a humanidade através da família de Noé. E o autor de Hebreus diz que Noé construiu a arca salvando a sua família, para salvar a sua família, e com isso salvou a raça humana. Mais tarde, a Bíblia diz que Tera, o pai de Abraão, saiu de Ur dos Caldeus com a sua família, com os seus filhos, e foi para Harã. E após a morte de Tera em Harã, Deus disse a Abraão e a Sara que saíssem daquela terra, daquela cidade, e fossem para uma outra terra. Aqui o autor de Hebreus diz que Abraão e Sara, e Ló, que era o sobrinho de Abraão, que eles saíram sem saber para onde iam. Mas Deus prometeu àquela família uma grande descendência, que povos viriam da descendência de Abraão, daquela família. Deus prometeu grandes bênçãos à família de Abraão, e que essas bênçãos seriam extensivas àqueles que se associassem à família. Deus estava ali
formando um povo especial, um povo peculiar, um povo de onde viria o Salvador, Jesus Cristo, que seria o Salvador do mundo. Mas, interessante, Deus promete tudo isso. Deus diz que eles vão ser pais de grandes nações, mas Deus custa a dar-lhes um filho. E depois nasce Isaac, e como já disse aqui o pastor Raiker, que esmiuçou este capítulo que fala da busca de uma esposa para Isaac. Isaac e Rebeca se uniram, mas olha Deus agindo aí de uma maneira que fica um tanto difícil da gente entender. Isaac e Rebeca estão juntos, 20 anos, e não tem um filho. Isaac tinha 40 anos de idade quando se uniu a Rebeca. E agora já está com 60 anos e não nasce um filho. A essa altura, Sara já faleceu, Isaac está vivendo com Rebeca, mas sem filho, e parece que Deus se esqueceu. Mas Deus tinha prometido, em Isaac será chamada a sua descendência. Mas e o filho? Não há um filho, depois de 20 anos, e Isaac faz o que lhe caberia fazer. A Bíblia diz que Isaac orou instantemente, o verso 21, Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher. A solução teria de vir de Deus. E Isaac orou, diz a Bíblia que instantemente, não orou uma vez, não orou e uma vez e parou. O texto poderia dizer que Isaac orava, ao invés de ser um pretérito perfeito, orou, pronto. Podia dizer um imperfeito, orava. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu as suas orações. Não foi apenas uma oração, ele orava continuadamente. E talvez poderia passar na mente de Isaac, porque Deus não responde. Mas, meus prezados irmãos, nem sempre Deus responde de imediato. Nem sempre Deus responde exatamente quando nós pedimos. E nem sempre Deus responde como pedimos. Há uma história de Moody, o pregador americano, o evangelista. Moody saiu para comprar um presente para sua filha. Saiu com uma menina. E chegaram a uma loja, entraram numa loja, e a menina olhou e viu uma boneca. E ela disse para o pai que queria aquela boneca. E o pai disse: não, filha, não é essa boneca que eu quero comprar para você. E ela insistiu, e finalmente o pai comprou a boneca. E a menina saiu carregando a sua boneca. Entraram depois numa outra loja, e lá estava a boneca que Moody queria dar à sua filha. Mas ele já havia comprado a outra. E ele disse: olha, minha filha, era essa boneca
que eu queria dar, uma boneca maior, mais bonita, mas você preferiu aquela boneca menor, aquela boneca mais barata. E meus prezados irmãos, quantas vezes nós escolhemos as coisas que Deus tem para dar a gente, nós escolhemos as piores, queremos essa e fazemos a birra como a birra de uma criança, que queremos aquela, e Deus tem coisas maiores e melhores para nos dar. O autor, o escritor Tiago, diz aqui na Bíblia, no capítulo 4, versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. O que é pedir mal? O contrário de pedir mal, pedir bem. O que seria pedir bem? Pedir bem é pedir conforme a vontade de Deus, conforme as promessas de Deus. Por isso que na oração, na nossa vida, nós precisamos orar e orar muito e orar sempre, para que nós conheçamos a vontade de Deus, para que nós saibamos o que Ele fala para nós, o que Ele tem para nos dizer, o que Ele tem para falar ao nosso coração, para que os nossos pedidos estejam de acordo com a vontade dEle. Precisamos pedir no Espírito, porque a Bíblia diz que nós não sabemos como pedir, mas o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, e Ele conhece a vontade de Deus. Então nós precisamos estar no Espírito para orar. E quantas vezes as nossas orações não têm nada a ver com o Espírito de Deus. Mas aqui Isaac orou de acordo com a promessa de Deus. Agora, Rebeca engravidou. E aconteceu uma coisa interessante. Ela sentia que dentro dela os filhos lutavam. E o que ela fez? Ela foi ao Senhor, perguntou ao Senhor. Eu estava lendo alguma coisa a respeito deste texto e eu vi que o autor dizia que Rebeca consultou oráculos para saber do que estava acontecendo. E eu não pude aceitar uma coisa dessa, porque na minha Bíblia está dizendo que ela orou ao Senhor. Ela foi ao Senhor. E o Senhor lhe disse, verso 22, ela foi perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse, para mim, o Senhor é Deus. E o problema que ela sente, ela se dirige a Deus. E Deus diz para ela que ela está esperando gêmeos, e que há 2 nações no seu ventre. Não havia ultrassonografia, de modo que ela precisou ir pedir a Deus mesmo. E Deus disse que havia 2 povos no seu ventre, e que um haveria de ser mais forte do que o outro. Eles lutavam dentro deles, mas que um ia ser mais forte do que o outro. Eu parei aqui um pouco.
porque Deus diz: o maior servirá ao menor. O costume era que o maior fosse considerado o chefe da família. Mas aqui está dizendo que o maior servirá ao menor. Há dois povos, Israel e Edom, que vão descender deste casal. E se a gente ler a história de Israel, a gente vai ver que Israel e Edom vivem em constante luta. E aliás, o texto de Obadias, do profeta Obadias, que tem um capítulo só, faz uma descrição emocionante da maneira como Edom zombava, como Edom se ria do sofrimento de Israel. Leiam depois Obadias para perceber isso. Mas eu parei aqui. Ora, Deus escolhe Jacó, o menor, para ser o mais forte, o maior. Não seria Esaú. E pelo ensino da Bíblia, a gente descobre que Deus age como quer, que Deus é soberano. Aqui, nenhum dos dois fez qualquer coisa, estão no ventre ainda da mãe, mas Deus já os escolheu. E o profeta vai dizer depois, registrar as palavras de Deus: amei a Jacó e rejeitei Esaú. Deus age como quer, Deus é soberano. Nós não temos como nem porquê. Não temos como nem porquê recusar a decisão, as decisões de Deus. A Bíblia diz isso. E para mim a Bíblia diz, então eu não tenho mais o que discutir. A Bíblia resolve o problema para mim. A gente continua esse texto e vai encontrar lá no verso 28, depois do nascimento dos dois, verso 28 diz que Isaque amava Esaú e Rebeca amava a Jacó. Daí o grande problema destes dois filhos do casal. O pai ama um, a mãe ama outro. Eu conheci uma família de um pastor que era um cantor evangélico. E eu perguntei a uma das filhas assim: quantos irmãos vocês são? Quantos filhos seus pais têm? E ela me disse assim: lá em casa nós somos 4 filhos e uma filhinha. 4 filhos e uma filhinha. E eu perguntei: e a filhinha é você? Não, filhinha é outra. Então, 4 são considerados filhos, mas há uma especial, há uma que tem a preferência dos pais e dos filhos. Ora, amor de pai e mãe não se divide entre os filhos. Amor de pai e mãe é amor com todos eles, da mesma maneira e do mesmo jeito e da mesma forma. Eu me lembro de uma história que eu ouvi há muitos anos.
Era a história de uma família que tinha 4 filhos. Uma família pobre, necessitada, uma família que não tinha condições de sustentar os seus filhos, e alguém se ofereceu para ajudá-los. E o oferecimento foi assim: nós podemos ficar com um de seus filhos, ajudados, criando um de seus filhos. E os pais gostaram daquela sugestão, daquela oferta, e foram discutir qual dos filhos eles dariam para o outro, para aquela pessoa. E o pai e a mãe disseram: bem, mais velho, vamos entregar o mais velho para eles criarem. E eles chegaram juntos à conclusão: não, mais velho não. O mais velho é primeiro fruto do nosso amor. É aquele com quem a gente está há mais tempo. Não, vamos ficar com esse. Bem, o mais novo. Também chegaram à conclusão logo: o mais novo não. O mais novo é o nosso querido, né? É o nosso caçula. Não vamos entregar o nosso mais novo. E então, e o segundo? Eram 4 filhos, e o segundo? A mãe logo disse: não, o segundo não, porque ele é muito parecido com o pai. Eu não quero me separar desse. E o terceiro? E agora foi a vez do pai. Ele é muito parecido com a mãe. Então também não quero separar-me dele. E acabaram resolvendo: nós ficaremos com os 4. Nós vamos cuidar dos 4. Nós nos esforçaremos para criá-los, para educá-los, sem que precise outra pessoa tomar um dos nossos filhos. Não era o caso aqui de Isaac e Rebeca. Isaac amava Esaú porque ele era um caçador, e Isaac gostava da caça que ele trazia para a alimentação. Rebeca gostava de Jacó porque Jacó era mais caseiro, era um pastor de ovelhas, ficava mais perto dela. Bem, meus prezados, eu quero concluir esta minha palavra com algumas lições. Lições que eu tomo deste texto. Primeiro, eu penso no tempo, o tempo de Deus. Deus responde a nós de acordo com sua vontade, com o seu tempo, com a sua soberania. Não somos nós que estabelecemos as coisas para Deus. Há aqueles por aí que dão ordens para Deus, que fazem decretos para Deus. Deus não se submete a nenhuma ordem, a nenhum decreto. Lá em nossa igreja havia um diácono que adoeceu e alguém chegou e disse assim: não, Deus tem de curar esse diácono. Deus não tem de curar ninguém. Deus cura quando Ele quer, como Ele quer, de acordo com a sua vontade. O tempo e a soberania são de Deus. Uma outra lição é a oração. Isaac orou, Rebeca também orou. A oração na família é algo importantíssimo. Os noivos, as pessoas, quando pretendem se casar, já deviam estar orando juntos, já deviam estar fazendo o culto doméstico junto,
lendo a Bíblia juntos e orando juntos. A oração na família é algo muito importante. Amor de pai e mãe não deve ser dividido. Pai amando alguém e mãe amando o outro, mas os dois devem estar amando junto todos os seus filhos. E em terceiro lugar, eu quero lembrar aqui, não é em terceiro lugar, mas eu quero lembrar aqui a atitude de Esaú. Esaú chegou um dia em casa cansado e com fome. E Jacó havia preparado um guisado, diz o texto aqui, um guisado de lentilhas, que chamava a atenção, o cheiro chamava a atenção, e Esaú pediu então que Jacó dividisse com ele. Talvez já fosse essa uma das artimanhas de Jacó. Se você estudar a vida de Jacó, você vai ver que Jacó é um suplantador. Jacó é alguém que está sempre pronto a descobrir uma maneira de enganar os outros. E a luta entre Jacó e Labão, que vem a ser o seu sogro depois, é uma luta de dois homens muito espertos e que um está pronto para enganar o outro. Mas Jacó, então, compra a primogenitura, o direito de primogenitura de Esaú. E Esaú responde, não é? Quando Jacó diz, vende-me o seu direito de primogenitura, no verso 32, Esaú já diz, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura? Se eu morrer, que adianta ser primogênito? Primogênito morto não vai adiantar nada. Mas esta atitude de Esaú é uma atitude também de desprezo para com esse direito, desprezo para com as coisas de Deus, porque isto vinha de Deus para cada um daqueles filhos na família de Abraão. E o último versículo diz que Esaú desprezou a sua primogenitura. Eu termino dizendo que a família é de Deus. Minha família não é minha. A minha família, antes de ser minha, é de Deus. Eu sou um mordomo da minha família. Eu tenho de dar contas a Deus a respeito da minha família. Eu devo então dirigi-la, administrá-la segundo a orientação de Deus, fazendo as coisas que Deus quer que eu faça: orar, ler a Bíblia, viver conforme os ensinamentos de Deus. Eu me lembro de um pastor lá no Rio de Janeiro, pastor que foi um grande elemento desta denominação batista. Um dia, a esposa daquele pastor, perguntada, respondeu a respeito dele. Perguntaram a ela: o que você acha de mais importante na vida do seu esposo? Ela disse: o que é mais importante na vida dele é que ele vive o que prega. Ele vive o que prega. O que ele fala no púlpito da igreja
é o que ele está vivendo em casa, é o que está vivendo na sua experiência e na sua vida. Amar a Deus em vez de irar-se, glorificar e exaltar o amor de Deus como alicerce, exaltando o amor de Jesus com a atitude de um verdadeiro cristão. Esse será o ponto fundamental para a nossa vitória, para a vitória da nossa família ante as tentações deste mundo do maligno que atacam os nossos familiares. Meus irmãos, que nossa vida em casa e em todo lugar continue a ser dirigida segundo a vontade de Deus. E o amor que temos a Deus e as coisas do seu reino e a família cresçam sempre para a glória de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, para a exaltação de nosso Deus e de nosso Pai. Que Deus nos abençoe e que a nossa família seja uma família que agrade sempre ao nosso Deus. Amém, irmãos.